Olá, meu nome é Cauê e esse vídeo é sobre o algoritmo de escalonamento. Antes de eu explicar o que é o algoritmo de escalonamento, eu preciso falar sobre o que é os escalonamentos de processo. O escalonamento de processo, ou ajudador de tarefas, é uma atividade organizacional feita pelo escalador, scheduler, da CPU ou de um sistema distribuído, possibilitando executar os processos mais viáveis e concorrentes, priorizando determinados tipos de processo, como os de input e output do bounding e os CPUs bounding. O escalonador de processo é um processo que deve ser executado quando dá a mudança de contexto, troca de processos, ao passo que ele escolhe o processo que será executado pela CPU, sendo o escalonamento realizado com o auxílio do hardware. São utilizados algoritmos de escalonamento para determinar qual processo será executado em determinado momento e por quanto tempo. Agora, o escalonador de processo de 2 níveis escolhe o processo que tem mais prioridade e menos tempo e coloca-o na memória principal, ficando os outros alocados em disco. Com essa execução, o processador evita ficar ocioso. E também o escalador deve ainda se preocupar com a eficiência da CPU, pois o chaveamento de processo é complexo e custoso, uma vez que ele afeta o desempenho do sistema e, por sua vez, a satisfação do usuário. Agora eu vou explicar o que é o algoritmo de escalonamento. Existem os algoritmos permissivos e os não permissivos. Os permissivos são algoritmos que permitem que um processo seja interrompido durante sua execução, que seja por força de uma interrupção de entrada-saída, quer seja em decorrência da política de escalonamento, adotada e aplicada por parte do escalonador de processos, ou simplesmente por força de término da execução de processo. Após a interrupção deste processo, ocorre o que se chama de troca de contexto, que consiste em salvar o conteúdo dos registradores e a memória utilizada pelo processo e conceder a outro processo o privilégio de executar na CPU, restaurando assim o contexto desse último processo. Cabe ressaltar que nos algoritmos não permissivos, por serem utilizados exclusivamente em sistemas monoprocessados, esse fato não ocorre, sendo cada programa executado até o fim. Agora eu vou falar alguns exemplos de algoritmo. Tem o FIFO, First In, First Out, SJF, Show Tests, Job First, SRT, Show Test Remaining Time, algoritmo loteria, algoritmo de prioridade, escalonamento garantido, RR, Round Robin, múltiplas filas e algoritmo Fine Sharing. E dentre eles eu escolhi o FIFO para falar sobre. O FIFO, First In, First Out, ou FCFS, First Come, First Savage, em português, primeiro que entra, primeiro que sai. Onde, como seu próprio nome já diz, o primeiro que chega será o primeiro a ser executado. Não preemptivo, ou seja, executa o processo como um todo, do início ao fim, não interrompendo o processo executado até ser finalizado. Apenas uma fila. Processos que passam para o estado de pronto vão para o final da fila e são escalonados quando chegam no início. Vantagens:
O mais simples entre os processos de escalonamento, até mais do que o round robin. Todos os processos tendem a serem atendidos. E as desvantagens são muito sensível à ordem de chegada. Se processos maiores chegarem primeiro, aumentará o tempo médio de espera. Não garante um tempo de resposta rápido. E chegamos ao final do vídeo. Obrigado por assistir.